Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, Ele vive, glória a Deus. Domingo de ressurreição e estamos aqui reunidos em partilha no canal. Seja muito bem-vindo, que a alegria do ressuscitado invada a tua alma, invada o teu coração, para que você também possa viver com Ele a ressurreição. Hoje não tem como não falarmos da ressurreição, porque estamos vivendo essa alegria. Nós que juntos vivemos aqui o tempo da Quaresma, falamos sobre o Tríduo Pascal, né? E estamos caminhando já há algum tempo em partilha. O Evangelho de hoje, narrado pelo evangelista São João, traz para nós algumas referências belíssimas sobre a ressurreição, esse fato histórico. Não é um simbolismo, não é uma história a ser contada, uma história que ilustra a tua imaginação para que você entenda algo, não. É um fato histórico. Tanto quanto Cristo na cruz é um fato histórico, a ressurreição de Cristo também um fato histórico, real. E o evangelista São João narra no evangelho de hoje, no capítulo 20, no versículo 1 seguinte, ele diz o seguinte: no primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Maria Madalena, nós bem sabemos quem é. É aquela que Jesus muito amou, que Jesus perdoou tantos pecados, que Jesus expulsou demônios. Maria Madalena é aquela mulher que foi tão amada que não conseguiu viver sem amar de volta. Ama tanto que passa pelo caminho do Calvário junto com Cristo. O próprio evangelista São João vai narrar que aos pés da cruz, junto com Maria, a mãe de Jesus, estava Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ela estava lá, ela acompanhou tudo e ela é aquela que vai cuidar do corpo do seu Senhor. Como nós sabemos, as sepulturas antes eram numas catacumbas, numas grutas de pedra, e ali por alguns dias se cuidava daquele cadáver, e Maria Madalena vai fazer aquilo que ela soube fazer depois que foi profundamente amada, cuidar do corpo do seu Senhor. E olha o que diz muito cedo: ainda estava escuro, e essa expressão ainda estava escuro é sim um tempo do tempo cronológico, né, do horário do dia, era muito cedo, mas há também uma explicação teológica, porque o tempo em que Jesus passou morto, o sábado santo, foi um tempo de profunda dor para aqueles que o seguiam naquela época. A tradição da igreja nos conta que somente em Maria a fé permaneceu inabalável. Então essa escuridão é também uma palavra que denota uma escuridão de alma, uma tristeza que eles estavam vivendo porque Cristo estava morto. Ainda era um lugar escuro, a alma ainda estava sofrendo demais. E Maria Madalena, nesse estado de espírito e também nesse tempo cronológico do dia, vai para cuidar do corpo de Jesus. Viu a pedra do sepulcro removida. A pedra da gruta, dos túmulos do sepulcro de Jesus, onde o corpo de Jesus foi depositado, tinha sido removida. E era uma pedra muito pesada. Meu Deus! Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Ela não entra. Maria Madalena, que foi para cuidar do corpo de Jesus, somente ao ver a pedra removida, corre para dizer aos apóstolos que algo aconteceu com Jesus. Ela não entra para ver, ela não entra por curiosidade, não. Ela vai atrás de quem de direito poderia fazer aquilo.
E às vezes a gente fica até pensando como que Maria Madalena estava indo para cuidar do corpo de Jesus sem ninguém que a acompanhasse para remover essa pedra tão pesada. O amor a impulsionou de uma forma tão violenta que ela não se preocupava com coisas tão importantes como essa. E se surpreende com o poder de Deus que já removeu a pedra. Quando anuncia a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Aqui o relato da ressurreição continua, Pedro e João vão correndo ao sepulcro e quando chegam ao sepulcro, João tem a delicadeza de narrar essa realidade, chega primeiro do que Pedro porque era mais novo e se é mais novo corre mais rápido, mas não entra no sepulcro. Ele espera o príncipe dos apóstolos, aquele a quem Jesus disse: sobre ti edificarei a minha igreja. A hierarquia, o respeito, João permanece do lado de fora do túmulo, espera Pedro, que pode até andar um pouco mais devagar por causa da diferença de idade, mas é a quem ele deve respeito, e ele espera que Pedro chegue, e depois que Pedro entra, diz o evangelista, que é neste caso o próprio João, depois que Pedro entra, João entra. E entrando, encontram os panos no chão, e o corpo não está ali. E conclui o evangelho de hoje, que encerra no versículo 9, nós vamos ler aqui o versículo 8 e 9. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro, João. Depois que Pedro entra, João entra. Viu e creu. Viu os panos no chão, viu que não havia corpo e creu. Creu em quê? Continua narrando. Em verdade, ainda não haviam entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Olha que narração mais sincera deste tão belo evangelista São João. Ele anuncia aqui que mesmo Jesus tendo anunciado, mesmo Jesus tendo falado que ressuscitaria ao terceiro dia, eles ainda não tinham entendido o que isso dizia e o que isso era de fato. Viu e creu. De fato ainda não tinham entendido. Eles viram os panos no chão, viram que no sepulcro não havia mais o corpo de Jesus e creram. A ressurreição que o próprio Cristo anunciou era, de fato, sair da morte, vencer a morte, não permanecer morto. Jesus vive, está vivo, viu e creu. Meu irmão, a passagem da ressurreição, como todo o tríduo pascal, porque o domingo é o encerramento do tríduo pascal, estamos aqui celebrando com alegria. Não é para nós simplesmente um fato narrado para que nos façamos relembrar alguma coisa, não, está aqui uma verdade mística e teológica. São Paulo vai dizer na leitura de hoje: se com Cristo morremos, com Cristo viveremos. A ressurreição de Cristo deve ser também a minha e a sua ressurreição. A ressurreição é um corpo que morto está e volta a viver. A realidade da morte para nós cristãos é a vida no pecado. Cristo vence o pecado e na ressurreição vence a morte. Por isso é esse o processo que nós cristãos entramos sempre e constantemente. Vencemos o pecado e é belíssimo olhar isso com os olhos da fé. Porque quando nós entramos num caminho de renúncia e de luta contra o pecado, até que a nossa alma e o nosso corpo seja purificado de todas as contaminações que ele trouxe, nós achamos que estamos mesmo morrendo. Porque seria mentira dizer que o pecado não traz para nós satisfação e prazer. Mas nós vamos nos mortificando, vamos morrendo, matando aquela desordem, daquele prazer desordenado. E toda essa via
purificativa que nós passamos, esse caminho de purificação nos leva à mais linda ressurreição. Porque depois de vencer o pecado, passando pelo caminho da morte, nós ressuscitamos, o corpo volta à vida e a vida em abundância. E aí, quando ressuscitamos com Cristo, vemos que na verdade não estávamos vivos. O pecado nos matava, nos colocava numa situação e numa realidade de morte, que nós não podíamos entender porque estávamos por ele seduzidos e enredados. Mas quando decidimos renunciar a ele, passamos por esse caminho de morte e de purificação, vem a ressurreição. Quando nós entendemos que sim, a vida plena só é possível fora do pecado. Entremos no caminho com Cristo todos os dias, de vencer o pecado pela morte, matando e ordenando as nossas desordens, mas acreditando que a ressurreição é a vida plena. Cristo, na ressurreição, declara para nós que ele não só venceu o pecado com a sua morte na cruz, mas ele também venceu a morte, ressuscitando e vivendo glorioso, como hoje está no céu, na eternidade. E é esse o caminho que nós devemos trilhar. Encarar os nossos pecados, lutar contra eles, passar pelo caminho da mortificação, da morte, mas crendo que a ressurreição é que nos trará a vida em abundância. Aleluia! Ele vive e com ele viveremos. Se morremos com Cristo, se morremos com Cristo para os nossos pecados, para os nossos desejos, para as nossas desordens, com Cristo viveremos a vida em abundância. Que o mistério pascal se concretize na sua vida todos os dias, porque a nossa luta contra o pecado não acaba até o dia em que Cristo nos chamar para a glória definitiva, que é a eternidade. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu te peço para curtir, compartilhar, deixar aqui seu comentário. Aleluia! Ele vive e vive para te dizer que a vida em abundância só tem aquele que com ele também vive. Que Deus nos abençoe, nos guarde, tenhamos todos uma feliz Páscoa, que vai se estender por um longo tempo, porque essa festa é grande demais para caber em um só dia. Que a feliz Páscoa se estenda na tua vida e que o teu caminho de sincero tríduo pascal aconteça sempre que for necessário. Não tenha medo de mortificar o que for necessário, porque é pela mortificação que a ressurreição vem, e vem para nos trazer a vida em abundância. Que Deus nos abençoe, por intercessão de Nossa Senhora e de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.